Olá, você telespectador, telespectadora da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um Diálogo e Política. Hoje com a presença de Carla Soriano, ela que é advogada e também presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Subseção Mossoró. Seja muito bem-vinda, Carla, para falar dos 34 anos do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, completados no dia 11 desse mês de setembro. Mais uma vez, bem-vinda, né? Fica à vontade para falar sobre o tema. Obrigada. O Código de Defesa do Consumidor é importantíssimo para toda a sociedade. Está presente no nosso cotidiano e é uma honra estar falando sobre essa temática, levando informação para quem está em casa e ajudando para a efetivação dos direitos desses consumidores. Carla, e o texto ele foi promulgado, né, sancionado na década de 90 e de lá para cá a nossa sociedade passou por muitas transformações, né? Inclusive no contexto da pandemia, que foi um contexto muito difícil para todo mundo, mas que também trouxe muitas atualizações, né, muita novidade. Sim, o Código de Defesa do Consumidor tem se adaptado a essas mudanças da sociedade, acolheu, por exemplo, o direito ao arrependimento no prazo de 7 dias para aqueles consumidores que compram pela internet. Isso é um fruto também da situação da pandemia, que as compras pela internet aumentaram muito. Tem também a questão da lei do superendividamento, tratamento do consumidor superendividado. São situações de atualização que o CDC tem promovido para a sociedade, acompanhando aí essa evolução. Claro que a gente ainda tem muito o que conquistar, até em relação à efetivação do que já está previsto. Porque o nosso código, apesar de ser da década de 90, ele é muito completo. Ele traz a questão da qualidade do produto, do serviço, ele traz a questão da transparência, da informação de maneira clara, precisa para o consumidor. Ele garante que o consumidor ele seja reconhecido como parte mais vulnerável da relação, o que garante uma segurança para esse consumidor nas relações de consumo e o equilíbrio das próprias relações de consumo. Porque antes era uma coisa muito imposta, né? Então eu tinha um produto ou serviço e eu oferecia, mas eu não dava a contrapartida que justamente eram as informações, o que havia ali de taxa, de juros, né? Antes era uma coisa muito bacana ter reconhecido essa vulnerabilidade por parte do consumidor, porque antes era como se houvesse um equilíbrio, e não há, né, na prática. Sim, na verdade é aquele contrato de adesão em que o consumidor senta para contratar qualquer serviço, comprar um produto, e é colocado na última folha, faz um xizinho e diz assina aqui. Então o consumidor ele não tem a explicação do que ele está assinando, ele não tem as informações necessárias. E aí com isso é o que gerava muito o desequilíbrio financeiro do próprio consumidor. Porque quando ele assina um contrato e ele não tem noção dessas taxas, como você falou, ele pode entrar em uma situação em que ele não pode cumprir com aquele contrato. E isso em decorrência da falta de informação. Um exemplo muito claro de prateleiras, por exemplo, é a questão de alta em gordura saturada. Hoje em dia, todos os alimentos, eles precisam ter no rótulo todas as informações de maneira mais clara e precisa possível. Então, muitos alimentos hoje em dia têm esse rótulo de alta em gordura saturada, porque é uma obrigatoriedade fruto dessas atualizações do CDC. Não é uma coisa assim que o fornecedor é bonzinho e está colocando aquilo ali, não. É fruto realmente de uma legislação. Realmente, quando a gente ia no supermercado, muitas informações ficavam ali pequenininhas, né? Então, muita gente, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, né? Às vezes consumia um produto rico em açúcar porque não tinha essa informação clara e precisa ali na embalagem. Isso, e muitas vezes ele está disposto em uma prateleira próxima à questão de produtos mais naturais. Então, por ter uma embalagem verde, a gente sabe que a identidade visual fala muito. E muitas pessoas que têm pouca instrução vão ao supermercado, olham ali a embalagem, vê verde, relaciona com coisa natural, está lá do lado da prateleira e não tem informações de maneira mais clara. Hoje em dia já tem. Tudo que tem naquele alimento que possa causar algum mal, ele vai estar descrito. E aí, você falou um pouquinho sobre a questão do endividamento, né? E é uma atualização de 2021, né, do código, mas que foi muito benéfica porque reconheceu realmente aquela questão do consumidor ser a parte mais vulnerável e também da questão de não poder arcar com determinados contratos, enfim, que assine eventualmente, né? Então, e também eu acredito que essa atualização
promoveu também até subsídio para que o governo pudesse criar programas, por exemplo, como o Desenrola Brasil, que é um programa que prevê esse reparcelamento de débitos por parte do consumidor, né? Sim, é importante que a gente explique que a parte do endividamento, essa lei ela garante que a pessoa física ela seja restabelecida a situação financeira dessa pessoa. É como se fosse uma recuperação judicial, né, de uma recuperação financeira de uma empresa, que a gente já tem. Mas agora a gente tem esse amparo da lei do superendividamento para que esse consumidor, pessoa física, tenha a oportunidade de pagar as dívidas, porque eles querem pagar. Só que por situações alheias à sua vontade, pelo menos 30% da sua renda está comprometida e ele não tem mais condições de pagar e manter uma vida digna, como garante até a própria Constituição Federal. Então já entra aí em outros direitos, em direitos mais amplos, em direito à vida, à saúde, a uma educação, a um lazer, que todo cidadão tem direito. E aí por isso que as dívidas de natureza luxuosa não entram nessa lei. Então você tem que observar que tem que analisar essa lista de dívidas e elas têm que estar relacionadas a uma vida normal. A pessoa não vai comprar uma Ferrari e dizer que agora não tem condições de pagar. Uma bolsa de luxo, itens de luxo, e dizer que agora eu quero aplicar a lei de superendividamento para que eu possa quitar essa dívida. Não é assim também. Tem que pegar aquele cartão de crédito, fazer uma listagem de todas aquelas compras, pegar toda a sua renda, fazer uma planilha, ver o que está comprometido, o que foi quais foram as informações que foram ocultas daquela contratação de produto ou serviço que dificultaram a situação financeira desse consumidor. Também tem os consumidores que entram em situação de divórcio, por exemplo, e aí tem um desequilíbrio financeiro nessa família, perda de uma pessoa que era o provedor dessa família. Tem todo um contexto individual para cada consumidor, para que ele esteja nessa situação. Então, por isso, essa lei veio para restabelecer a saúde financeira dessas famílias. O mais importante é que, assim, além de tratar a pessoa que já está nessa situação, é que a lei garante que sejam criadas ações educativas, como as ações que a própria Comissão de Defesa do Consumidor faz. Nós atuamos também nessa parte educativa. Uma vez por ano, a gente faz um grande mutirão, onde reúne empresas e que oferecem descontos de mais de 70% para que os consumidores quitem essas dívidas. Geralmente, nesses mutirões que nós fazemos, nós temos um aproveitamento de mais de 50%. No último que nós fizemos, nós tivemos, acho que foi 80% de consumidores que participaram do mutirão com acordos realizados e saindo super satisfeitos com dívidas bancárias, enfim, de diversos segmentos. Isso é muito importante, porque diariamente a gente é muito assediado, né? O consumidor é muito assediado por propagandas, por promoções, né? Assim, promoções entre aspas, propostas de empréstimo, né? Então, essa atualização do código vem meio que para poder conter essas possíveis armadilhas, né, para o consumidor. Sim, as informações elas precisam estar mais claras possíveis. Qualquer atitude nesse sentido de armadilha, como você falou, é uma prática abusiva. O consumidor ele precisa entender o que ele está contratando, senão ele não vai ter condições de arcar. Carla, e quanto ao contexto da internet, né? Muitas vezes a gente clica em links, né? Entra em sites e acontece que a gente cai nessas armadilhas mesmo sem saber, né? Como é que o Código de Defesa atua nessas questões da internet, né? Como se proteger, né? O que você poderia aconselhar para o nosso consumidor se proteger dessas possíveis emboscadas, né, na internet? Inclusive está chegando a questão da Black Friday e quem pretende comprar tem que já estar atento de agora. Evitar clicar nesses links que são enviados, como você falou. Evite clicar em links porque muitas vezes sites falsos são criados com identidades visuais muito parecidas com aqueles oficiais. Então, se você for no navegador e digitar o endereço eletrônico daquela empresa, é muito mais seguro, certo? Observar se aquele site que você está circulando tem erros de ortografia, tem alguma situação que possa te causar
uma falta de credibilidade, vamos dizer assim. Então, ligações são muito atuais, ligações dizendo que uma compra no valor de R$5.000 foi aprovada em seu nome. Desligar, porque o banco não vai ligar para você para dizer que sua compra foi aprovada. Muitos consumidores se desesperam, continuam na ligação e acabam abrindo imediatamente o aplicativo da sua conta bancária, e isso pode gerar um dano maior, porque eles vão dar instruções para que aquele consumidor siga, que vão limpar a sua conta, né? Tirar todo o dinheiro, transferir para outra conta. Isso para você, depois vai fazer um boletim de ocorrência, vai precisar acionar o judiciário para reaver esse valor, mas isso vai durar um tempo. Muitas vezes esse consumidor não tem condições, aquele dinheiro era para pagar sua conta de água, sua conta de energia, não é? Então, tomar muito cuidado com esses contatos que você recebe. E a Black Friday, principalmente, como você bem falou, é um ponto alto, né? Onde as pessoas caem mais em golpes, né? Golpes mais frequentes. Inclusive, também tem muita propaganda abusiva, né? Que relaciona o preço do produto por um valor, e quando você vai na prática, é como se fosse o mesmo valor que estava antes da Black Friday. Então, é como se não fosse aplicado nenhum desconto. Aquilo ali sempre teve daquele valor, e ali ludibria o consumidor pelo período, né, em si. Não sei se soube expressar bem, mas isso é uma prática abusiva. É exatamente por isso que eu estou dizendo que precisa pesquisar de agora. Porque aí você vai entender se aquele preço é já praticado no mercado ou se realmente há um desconto, certo? Então, pesquise, vá anotando ali, eu quero comprar um tablet na Black Friday. Então, eu já vou pesquisar de agora para saber se quando chegar na Black Friday, realmente o desconto está sendo aplicado ou o valor original foi duplicado para estar com 50% no valor já praticado no mercado. Então, isso é uma prática abusiva. Tá aí. Então, tem que ficar muito atento, viu? Principalmente nesse período. E no segundo bloco, a gente vai conversar um pouquinho mais, né, com a advogada e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, da subseção aqui de Mossoró, para saber um pouquinho mais quais os mecanismos, né, o que é que a gente busca na hora que observa essas práticas abusivas, e saber um pouquinho mais sobre a atuação da própria comissão. Então, não sai daí que a gente volta já com mais diálogo e política. Seja o asfalto chegando na sua rua, seja a UBS com mais médicos, seja o orçamento garantido para a saúde e educação e muitas ações que fazem a sua vida melhorar, tem um dedo da Câmara Municipal. O vereador está nos bairros, conhece os problemas, ele indica obras, faz leis, fiscaliza, faz cobranças. É por isso que se diz, a Câmara é a casa do povo. Câmara Municipal de Mossoró, trabalhando para o povo. Você sabia que o governo federal aumentou em 124% as operações de combate aos crimes digitais contra crianças e adolescentes? Mais de 1.600 investigados por pedofilia e exploração sexual de crianças foram presos. A Operação Átria, somando esforços do governo federal e dos estados, prendeu 9.300 agressores de mulheres. Isso é o Sistema Único de Segurança Pública em ação. Isso é o Brasil unido contra o crime. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Brasil, União e Reconstrução. Tem orgulho maior que ver homens e mulheres da agricultura familiar produzindo alimentos saudáveis e de qualidade para o Brasil inteiro? E a potência do agro impulsionando o crescimento de nossa economia e ganhando o mundo? É para a agricultura brasileira continuar cada vez mais forte, sustentável e competitiva que o governo federal lançou o maior plano safra da história. São diversas linhas de crédito mais barato e em melhores condições para o pequeno, médio e grande produtor rural investir em máquinas, tecnologia, inovação e na sustentabilidade de seu negócio, com a segurança de que o governo federal é seu maior parceiro. Tem muito trabalho sendo feito para colhermos ainda mais oportunidades. Melhorar a agricultura é bom para quem produz, é bom para quem consome, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil. Governo Federal. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje recebendo Carla Soriano, ela que é advogada e também presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, a subseção aqui de Mossoró.
E no primeiro bloco a gente falava, né, sobre as atualizações, sobre mais informações a respeito do Código de Defesa do Consumidor e também sobre práticas abusivas, que é o tópico que a gente volta a falar nesse segundo bloco, né? Eu vi um pouquinho de algumas matérias que o setor que tem mais recebido reclamações de práticas abusivas tem sido o setor da saúde, especificamente dos planos de saúde, né? Aqui em Mossoró, essa questão de práticas abusivas nessa área também se repete, assim como no cenário nacional, Carla? Sim, aqui em Mossoró, inclusive, na Comissão de Defesa do Consumidor, nós recebemos muitas reclamações em relação a esse assunto. Os assuntos mais recorrentes são cancelamento unilateral, o descredenciamento de serviços que são essenciais a esses usuários de plano de saúde e também a falta de informações, de justificativa para essas práticas. Os usuários de plano de saúde têm sofrido bastante, principalmente aqueles usuários que mais precisam, que são os mais vulneráveis, como idosos, pessoas que sofrem de doenças raras, graves, crianças autistas, pessoas que, em sua maioria, fazem um tratamento contínuo. Então, veja que é um padrão de consumidor que tem esses direitos violados. E aí, Carla, é muito difícil falar para os usuários de plano de saúde, quando se busca a via judicial, que o problema vai ser resolvido de imediato, né? Porque geralmente demora. E quando se fala de saúde, não pode demorar, né? Porque muitas vezes a pessoa até corre o risco de morte, né? No trâmite desse processo. Então, realmente, é uma área que merece atenção, né? Com certeza, muito. Esses consumidores, eles têm sofrido, inclusive, no judiciário. Porque alguns varas, né, ainda não reconhecem, por exemplo, a liminar para restabelecimento desse plano aqui em Mossoró. Então, precisa recorrer para o tribunal, o que demora mais. Uma criança que faz um tratamento para multidisciplinar, para que seja evoluída essa questão do autismo, por exemplo, se ele tem o cancelamento do plano e ele passa uma semana sem tratamento, sem terapias, isso causa um prejuízo enorme, porque ele vai regredir em tudo aquilo que ele já estava avançando. Veja que é uma situação bem delicada, mas que a gente não pode deixar de lutar. Por mais que seja difícil, esses consumidores precisam cada vez mais buscar os seus direitos, tanto administrativamente, né? Veja que é uma violação, inclusive, a falta de acesso administrativo, a falta de resposta, porque esses consumidores têm muita dificuldade de juntar provas, esses consumidores entram no site para pegar uma informação, falam no WhatsApp da operadora de plano de saúde, tem uma resposta vaga, tem uma resposta genérica, isso dificulta muito, porque se ele chega na clínica para fazer uma terapia e o seu plano de saúde está cancelado, e aí ele entra em contato com a operadora de plano de saúde e diz, não, está ativo o plano. Como é que ele comprova? Ele vai ter que se desgastar, ir na clínica, fazer um vídeo, gravar um áudio dizendo, pegar uma declaração dessa clínica dizendo que o plano está realmente cancelado, uma comprovação. Então, existe essa dificuldade no direito à saúde relacionada à defesa do consumidor de juntar provas, de maneira que o consumidor fica muito desgastado. E é isso que a gente luta, assim, para que as autoridades, para que o próprio judiciário entenda essas dificuldades, reconheça esses consumidores como vulneráveis, como já está garantido em lei, e tenha uma maior atenção na aplicabilidade dessa legislação, no sentido até de aplicar uma multa mais severa, uma penalidade mais severa para quem descumpre a ordem judicial, inclusive, porque é ruim para o judiciário. Imagine que o juiz determina que uma liminar para restabelecimento de um plano e o plano de saúde continua se negando a cumprir essa ordem. Isso é um desrespeito até ao judiciário. Então, veja a que ponto nós chegamos em relação a esse direito específico, né? Verdade. E fora a área da saúde, existe também outra área que também acumula recorde de reclamações? Além dessas situações que a gente já comentou, tem também, início de ano, muitas reclamações em relação a contratos escolares. Questão de materiais escolares que são cobrados, que não poderiam ter sido incluídos nessa lista, fardamentos, enfim, tem situações, inúmeras situações relacionadas a essas questões também. E tem outras áreas, por exemplo, aqui em Mossoró, tem alguma prática específica
que viole o direito do consumidor? Sim, muitas. Eu falo dos empresários, né, do comércio. Sim, eu lembrei agora da questão dos estabelecimentos comerciais que ofertam o estacionamento. Geralmente, tem lá uma plaquinha dizendo que eles não se responsabilizam por qualquer dano causado àquele veículo ou aos bens que estão dentro daquele veículo. O que não, partindo para o judiciário, que eles são sim responsabilizados. Desde o momento em que eles decidem ofertar esse estacionamento, que não é uma obrigatoriedade, qualquer comércio pode existir sem o estacionamento. Mas se ele oferta estacionamento gratuito, você vai para aquele lugar atraído por aquele benefício que aquele estabelecimento comercial oferta, ele precisa sim ser responsabilizado caso algum dano aconteça dentro desse estacionamento. Eu vou dar um exemplo de um processo que eu já acompanhei, de uma consumidora que parou a sua moto e quando estava se dirigindo para o supermercado, dentro do estacionamento, foi assaltada lá dentro. Então, esse estabelecimento comercial, ele foi responsabilizado judicialmente para devolver os valores que ela teve danos em relação àquela situação e também danos morais. Agora, veja bem, você só vai conseguir o ressarcimento do que você perdeu nessa situação se você tiver as notas fiscais desses produtos. Você vai sair de lá, vai fazer o boletim de ocorrência, vai relatar tudo que foi levado nesse momento e você vai ajuizar uma ação judicial, porque no administrativo você, de fato, dificilmente vai conseguir. Porém, nada impede que você busque o estabelecimento, leve esse boletim de ocorrência e diga, olha, fui assaltada aqui dentro, aconteceu isso, vocês podem puxar nas câmeras e acompanhar a situação. Se for negada, você entra com ação judicial, mas é importante que tenha uma comprovação de que você tinha aquele bem. Se é um celular, você vai lá, pega a nota fiscal do celular e leva junto ao boletim de ocorrência e busca. E era justamente, acredito que quem está em casa também tem muita dúvida, qual o passo a passo para procurar o PROCON, né? Em quais casos a gente pode buscar a ajuda do PROCON? Sim, todos esses casos que nós conversamos, é possível buscar a ajuda do PROCON, tanto estadual quanto municipal. Agora, veja bem, é importante que esse consumidor busque administrativamente a própria empresa que está violando o seu direito de consumidor. Fornecedor, seja um lojista, enfim, seja uma fábrica, tudo que ele puder fazer administrativamente para resolver a situação, ele faça, junte todas as provas e, não sendo possível resolver, faça reclamação no PROCON, faça reclamação no SAC, enfim, na ouvidoria dessas empresas, tente de todas as formas, porque quando você chegar no judiciário, isso vai ser visto com bons olhos. O juiz vai olhar e vai dizer assim, esse consumidor já sofreu muito, ele tentou de todas as formas e não foi resolvida a situação dele, então ele tem boa fé. E isso vai ser um amparo também para que você tenha ressarcido os seus danos morais, além da reparação material, que a gente sabe que os danos morais acontecem, né, e precisam ser reparados. Toda essa situação de desgaste emocional, ela vai contar também, certo? Agora, não adianta, aconteceu, correr para o judiciário, não passar por nenhuma situação vexatória e querer a reparação por essa situação vexatória, que você não passou. Então, é preciso atenção também para esse lado. Temos também a promotoria do consumo aqui em Mossoró e temos a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, que também dá esses direcionamentos. O consumidor pode nos procurar que a gente vai dar as orientações. Muito bem, tá aí. E para esse mês, imagino que a comissão tenha preparado algumas atividades, né? O que vocês pensaram para esse mês que homenageia completa, né, os 34 anos do Código de Defesa do Consumidor? Sim, durante todo o ano nós fazemos ações de esclarecimento de direitos. Esse mês não foi diferente. Nós fizemos aí a semana inteira de esclarecimento de direitos e também direcionamento, informando como é que o consumidor pode resguardar os seus direitos de consumidor e reparar os direitos que foram violados. No mês de março nós fizemos um grande mutirão, como eu falei, que todo ano a gente faz,
O mutirão que foi muito significativo, foi em conjunto com a CDL, que nós fizemos muito acordo e vimos muitos consumidores saírem realmente com as suas situações resolvidas, muito aliviados, consumidores que estavam endividados, super endividados. Teve um consumidor, por exemplo, que fez mais de 5 acordos com 5 empresas diferentes. É muito, muito gratificante ver que realmente esse passo de formiguinha de cada um vai surtindo um efeito e trazendo realmente bons frutos. E é uma forma de recuperar principalmente a dignidade, né, da pessoa. Quando ela consegue quitar suas dívidas, ela volta a ter a sua vida social restaurada, né? Sim, muitos problemas psicológicos também estão relacionados à dificuldade financeira. Nós podemos citar aí inúmeras situações em que a sociedade tem vivido em razão de dificuldade financeira. Então, é importante essa conscientização, esse trabalho educativo. Quem tem mais instrução está sempre disposto a ajudar quem tem menos instrução, e também a conscientização dos próprios fornecedores na aplicação da legislação, porque o consumidor ele tem sido visto muito como mesquinho ao solicitar que o seu direito seja respeitado. Então, ele não tá exigindo nada além do que a lei permite. Ele está exigindo que o seu direito seja respeitado. Ele não pode ser visto dessa forma. Então, o fornecedor tem que ter essa consciência também. Carla, e só para a gente finalizar, eu lembrei agora da questão dos combustíveis aqui em Mossoró. Muitas vezes o PROCON ele é acionado, né, no caso, mas as pessoas reclamam muito que na prática não há uma resolução dessa questão. Como é que funciona essas questões das denúncias, do PROCON ir de fato às ruas e comprovar ali os abusos? Sim, o PROCON RN ele tem feito um trabalho de fiscalização, né, e eles autuam o estabelecimento e ele vai ter que provar que aquele lote de combustível, por exemplo, teve um aumento no momento da compra. Ele tem que pegar todas as notas fiscais de compra daquele combustível e provar que no momento da compra daquele insumo, ele estava com um valor mais elevado e por isso foi aumentado para o consumidor final. Então, tem que ser avaliada essa questão. Para qualquer aumento, o valor do insumo tem que ter tido um aumento também. Essa semana teve um aumento grande também no café, por exemplo. E aí os consumidores reclamaram bastante aqui em Mossoró e é preciso fazer esse parêntese. O valor do insumo aumentou, tem a questão climática, que tudo isso envolveu, enfim. E se estiver justificado, ele não vai ser multado, vamos dizer assim. Mas se não estiver justificado esse aumento em relação ao que ele comprou, a toda a modificação climática, enfim, ele tem todo um conjunto probatório também para esse fornecedor para provar, a justificar esse aumento. Então, embora a gente fique indignado, mas então tem que observar todos esses fatores antes de reclamar, né? E para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de como procurar a subseção Mossoró, a OAB, né? No caso, a Comissão de Defesa do Consumidor, né? Quais os telefones, se vocês têm redes sociais, como é que a gente tem esse contato mais direto com a comissão? A rede social da OAB é @OAB Mossoró. O consumidor pode ir diretamente na OAB, que fica ali na rua do Eliseu Viana, aqui em Mossoró, bem conhecida, e acionar, não é? Dizer qual foi o problema, a data do que aconteceu, o horário, qual foi a empresa, o que foi que houve naquela situação, levar a documentação pessoal e também, se for um contrato, leva o contrato, tudo que ele tiver de conjunto probatório da situação, envolvendo a situação, ele leva, que nós analisamos. Porque se é um contrato bancário, a gente tem que ter acesso a esse contrato para ver, por exemplo, tem muita reclamação também com taxa de juros. Então, para saber se aquela taxa de juros aplicada foi abusiva, eu tenho que pegar esse contrato e ver a taxa de juros que está aplicada no contrato, a data em que esse contrato foi assinado, para eu ver naquela data se aquela taxa de juros era aplicada no mercado. Então, veja que tudo que está relacionado, para a gente ter uma resposta, a gente tem que analisar a documentação. Então, você pode ir até o AB, levar toda a sua documentação que a gente vai analisar. Tá aí. E como você bem pontuou, né, demonstrar também a boa-fé, né, que tentou resolver de outras maneiras, mas que não conseguiu, né? Isso é importante, porque isso pode
reduzir o seu caminho muito, porque se o fornecedor tem boa vontade em resolver também, você já vai conseguir resolver a situação de imediato. Caso não consiga, e você realmente vai ser obrigado a judicializar. Mas a primeira opção sempre é resolver administrativamente. E a grande chave, acho que da justiça em geral, né, que se busca é a mediação de conflitos, né, a conciliação, antes de buscar realmente a via judicial, né? Isso, inclusive lá no fórum existe o Sejusc, que qualquer consumidor pode ir até o fórum e buscar o Sejusc, que vai ser agendado um momento com aquele fornecedor para ver se eles conseguem fazer um acordo. E isso pode ser feito extrajudicial. E aí vai ser homologado esse acordo, vai ter validade realmente para ele, caso não seja cumprido esse acordo, um título judicial, que ele pode entrar com uma ação para cobrar que aquele acordo seja cumprido. Então, essa mediação, ela é bem importante e tem cada dia mais sido fortalecida, essa importância da disposição das partes para resolverem administrativamente. Uma via mais rápida, né, para resolver os conflitos. Carla, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa, né? Você que já é uma parceira da gente aqui, já veio em outros programas, né, para falar sobre esse tema e também outros. Então, eu quero reforçar o convite para que você venha mais vezes. O canal está aberto, né, para que a gente preste informações, esclarecimentos para a população, né, e traga realmente essas informações relevantes que vão ser utilizadas no nosso dia a dia. Eu que agradeço, é sempre muito satisfatório estar falando sobre os direitos aqui, esclarecendo, e eu estou sempre à disposição. Muito obrigada mais uma vez. E muito obrigada a você também que nos acompanhou até agora, né? Você já sabe, os nossos programas, as nossas transmissões acontecem pelos canais 23.2 da GTCM e também pelo canal 2 da Telecab. Se você perder o nosso conteúdo ao vivo, não tem problema, é só buscar por TV Câmara Mossoró no YouTube e ficar por dentro de todas as nossas produções. Você já sabe, os nossos encontros acontecem sempre às sextas, às 7 da noite, então eu te espero na próxima semana com muito mais diálogo e política.